Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido e importante, se inscreva no nosso canal, siga também a gente no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados e postados pra vocês. E é claro, dá agora uma olhadinha no primeiro vídeo da rodada número 31, o vídeo de análise da rodada. Beleza então galera, vamos começar a análise da rodada de número 31. Eu sei que vocês estão dando uma olhadinha aqui, achando rodada número 28, mas por que rodada de número 28? Calma, antes de começar a rodada de número 31, eu gostaria de avisar uma coisa. Na rodada de número 28, não teve um jogo ainda que vai acontecer nessa semana, justamente entre Cruzeiro e Ceará, aquele jogo adiado da 28ª rodada, tá bom? Esse jogo vai ser interessante porque esse jogo vai praticamente fazer com que o Cruzeiro vá com alguns jogadores titulares e assim a gente vai conseguir ver se eles estão jogando realmente muito bem ou não. Dependendo da pontuação deles, a gente pode colocar eles contra o time do Paraná. Agora o Cruzeiro vai jogar 3 jogos em casa. Jogou contra o time da Chapecoense e venceu de 3-0, vai jogar contra o Ceará e vai jogar agora também contra o time do Paraná. Então aí o Cruzeiro tem 3 chances aí de jogar em casa e fazer uma boa pontuação. O Cruzeiro já está em 10º lugar, é claro, chegar à 8ª posição. Vamos começar então a análise da rodada de número 31. E antes de começar a análise da rodada de número 31, vamos falar um pouquinho sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. Em relação à classificação do Campeonato Brasileiro, a gente não teve muitas mudanças na tabela de classificação. Foram poucas mudanças nessa rodada, você vê que está tudo mantendo a posição. Apenas uma coisa que foi bem interessante aqui na parte de cima, o Flamengo é o novo vice-líder do campeonato. O Flamengo conseguiu fazer uma ótima pontuação, a rodada não estava sendo boa pra gente na última rodada, estávamos todo mundo indo muito mal por conta das pontuações, por Felipão não ter colocado o time titular, por estar com alguns jogadores do Cruzeiro, muita gente colocou, outras pessoas também não colocaram, acabou ficando bem complicado pra galera, e aí o que aconteceu é que as pontuações estavam sendo baixas, até chegar Cruzeiro e também o Flamengo, que fizeram as pontuações muito boas e fizeram com que todo mundo chegasse até mesmo aos 80, até mesmo 100 e poucos pontos. Essa rodada aí foi interessante no finalzinho aí, porque o Flamengo realmente ajudou o Cruzeiro também. Essa rodada aqui, a gente pode perceber que o Inter caiu para terceiro lugar. Tudo bem que teve polêmicas no jogo, mas a gente não vai falar sobre polêmicas. O Inter, com certeza, com esse resultado, fica bem complicado na tabela, mas ainda o Inter tem chance de título. Em relação à parte de baixo, pode perceber que não mudou nada. Apenas na parte aqui em cima, porque o Bahia conseguiu uma ótima vitória contra o time do Botafogo. Botafogo aí que acabou sendo basicamente muito prejudicado pelo Bahia, foi eliminado pela Sul-Americana e agora no Campeonato Brasileiro também perdeu. Botafogo também muito pressionado pela torcida, a torcida gritou muito, vaiou muito o time pela derrota contra o Bahia. Vamos para a 31ª rodada, agora vamos falar sobre as análises e falar também sobre os jogos asteriscos. Em relação à 31ª rodada, nós temos aí o primeiro confronto entre Vitória e São Paulo. Antes de apenas falar sobre esse jogo, não esqueça que o mercado fecha sexta-feira, dia 26, tá bom? E não vamos ter jogos no domingo. O complemento vai ser no sábado e também na segunda-feira entre Ceará e Atlético, que vai ser o último jogo, tá bom? Então toma cuidado aí e todos os jogos vão valer pro Cartola. O primeiro jogo então vai ser Vitória e São Paulo às 7h30 no Barradão. Se começa às 7h30 o primeiro jogo, o mercado então vai fechar às 17h30. O que a gente pode esperar desse jogo entre Vitória e São Paulo? Eu vejo o Vitória ainda um pouquinho pressionado pela torcida por não estar jogando tão bem dentro de casa. O Vitória, como eu disse, ele joga muito melhor fora de casa por conta dos contra-ataques. E em relação quando joga em casa, ele cede muito contra-ataque, porque ele vai muito para cima, mas também consegue fazer gols. Eu não sugiro para vocês irem com a zaga do São Paulo, porque acho que o Vitória consegue fazer até mesmo um golzinho no time do São Paulo. Mas também não aposto na zaga do Vitória, porque o São Paulo também tem um time legal quando joga fora de casa. São Paulo muito pressionado, já não ganha basicamente as 5 jogos aí, ó, as últimas 5 jogos não ganha, diferente do Palmeiras que tá ganhando todos. Então você percebe qual que é a diferença aí dos jogos para essa rodada, tá bom? Apostaria talvez aqui no empate de gols, ou até mesmo aí uma vitória tanto para a Vitória quanto para o São Paulo. Pode acontecer de tudo nesse jogo aqui. O próximo jogo vai ser às 9h30 mesmo na sexta-feira,
Vasco e Internacional lá em São Januário, tá bom? Acho que o Vasco aí também está pressionado e o Inter mais ainda porque precisa da vitória de qualquer jeito para ser campeão. Eu apostaria talvez no Inter pelo fato do Inter jogar muito bem fora de casa. Se defende bem e o contra-ataque está bem interessante. Acho que o Nico Lopes consegue ser uma boa opção aqui. Pelo lado do Vasco, Maxi Lopes. Santos e Fluminense é o primeiro jogo do sábado. Um jogo aí que eu considero aí um semi-asterisco. Eu não vou colocar um asterisco total porque o Santos, mesmo o Santos ainda, ele tá um pouquinho complicado, mas não perde nenhum jogos. Ele tem ele empatou contra o time do Inter, tá até que bem no campeonato, mas não está que nem tipo o Palmeiras que tá ganhando tudo, ou que nem o Flamengo que também não tá deixando de perder nenhum jogo. Só que o Santos também jogou fora de casa contra o Inter, então também tem que se reconhecer isso. Acredito muito no time do Santos, Gabriel com certeza está jogando demais, o ataque do Santos é muito forte na Vila, então não tem como não apostar no ataque do Santos também, ou até mesmo em meio campo, ou até mesmo em SG. Acho que o Flu vai ter dificuldades para conseguir jogar contra o time do Santos. Acredito muito na vitória do Santos e o favoritismo com certeza é do time lá da Baixada Santista. O próximo jogo também, no mesmo horário, vai ser Grêmio e Sport. Bota aí então o primeiro jogo asterisco aí, principalmente pelo lado do Grêmio. Por quê? O time do Grêmio, basicamente, a gente sabe que o Grêmio praticamente quase está abdicando do Campeonato Brasileiro e só está focando apenas na parte da Libertadores. Mas eu acredito que quando joga na arena do Grêmio, o Grêmio não quer perder, principalmente que pode conseguir também até mesmo a Libertadores, até mesmo aqui no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio também acho que vai para cima. Não sei se vai titular, provavelmente não, porque vai ter próximo o jogo de volta da Argentina, o jogo de volta lá no Rio Grande do Sul. Então acho difícil que o Grêmio vá titular. Mas o Grêmio mesmo jogando em casa e com reserva é muito difícil, já que o Sport também não vem vivendo um bom momento, embora tenha vencido o último jogo. Acho muito importante apostar no Grêmio, talvez a zaga aí, mas não muito também, porque o Sport, com a dificuldade que precisa fazer gols, pode fazer alguma coisinha e superar também a zaga do Grêmio. Mas acredito muito no favoritismo do Grêmio, talvez vitória aqui com certeza. Chapecoense América, vou deixar um semi-asterisco para Chapecoense, a rodada é muito boa, é um jogo às 7 horas no sábado, mas acredito um pouco mais na Chape do que o América. Os dois times não estão bem no campeonato, basicamente estão totalmente complicados aí. A Chapecoense aí quase não ganha, só vem de derrota, e o América basicamente não ganha nunca. Então assim, tá muito complicado esse jogo aqui. Se for para apostar, apostaria talvez na Chape por jogar em casa, mas o América também tem grandes dificuldades para sair derrotado, porque tem um sistema defensivo até aqui bom. É interessante dizer que o América ele não perde muito, mas o América também não ganha. Então esse que é um problema do América. Mas a Chape pode perder também, porque a Chape vem indo muito mal no campeonato ultimamente. Mas eu acredito muito no favoritismo da Chape por jogar em casa. Acho que o Leandro Pereira, se jogar, pode ser um cara interessante. Acho que jogadores do meio campo da Chapecoense, principalmente Ian Rolim, pode ser um cara interessante. Ou Dofo, se jogar também pode ser bem legal pela lado da Chapecoense. Flamengo e Palmeiras aí, o jogo mais interessante da rodada, só que não um jogo asterisco, tá bom? Por quê? Pode acontecer de tudo nesse jogo, o jogo é muito bom, talvez um jogo de gols pelo fato dos dois times ter um ataque muito forte. Acredito muito mais, talvez aí em uma vitória do Flamengo, ou até mesmo um empate do Flamengo, caso o Palmeiras consiga bem. Mas é claro, o Palmeiras também está na Libertadores, e é por isso que eu estou deixando o favoritismo para o Flamengo. Só que tem um grande ponto, o Palmeiras é muito forte jogando fora de casa, é de se preocupar. E o Flamengo às vezes quando joga em casa, quando não começa a acontecer, a torcida começa a realmente, a basicamente dar muita pressão. Então eu acredito muito aí num jogo bem complicado aí. Esse jogo vai ser muito legal para assistir. Eu aqui, se fosse para apostar, apostaria só em meio campo. Beleza? Se vocês quiserem um SG, acho difícil. Mas pelo lado do Flamengo, você pode colocar o René, lateral do Flamengo, porque pode roubar bola, porque também vai ser um jogo interessante para RB. Mas acredito um pouquinho mais no favoritismo do Flamengo. Esse jogo aqui, Corinthians e Bahia, também é um jogo asterisco. Pode colocar aí. Antes de você me perguntar, o Corinthians não tá bem, o Corinthians perdeu o final da Copa do Brasil, não conseguiu ganhar do Vitória, teve tudo pra ganhar e empatou no finalzinho. Gente, é o seguinte, uma hora o Corinthians também vai ter que ganhar os jogos. E principalmente jogando em casa. O Corinthians basicamente contra o Bahia é confronto direto aqui para não chegar na zona de rebaixamento. Então o Corinthians também vai precisar jogar muito, e o Bahia surpreendeu, mas acredito que nesse jogo sem Zé Rafael também fica um pouquinho complicado. Gilberto se machucou, não sabemos se vai jogar também. Então o Bahia vai basicamente bem desfalcado. Então o Corinthians tem muita chance de aí conseguir uma boa pontuação, até mesmo conseguir um SG.
que pode ser interessante, mas apostaria talvez em Romero para valorização, Pedrinho também pode ser um cara interessante, ou até mesmo o Jadson se jogar. O outro jogo asterisco aqui, que é um dos melhores jogos asteriscos, Cruzeiro e Paraná. Não tem como, o Paraná basicamente está se entregando no campeonato, depois de tomar 4-0 do Flamengo. Não é nem questão que o Paraná não está querendo, é que realmente o Paraná está sendo muito limitado, não tem condições de jogar de igual para igual com os times maiores. E acredito que jogando contra o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, ganhando todos os jogos em casa, com a moral lá em cima, basicamente vai estar muito difícil. O Cruzeiro vai se superar bastante, podendo até mesmo ter uma goleada, ou até mesmo conseguir principalmente o SG. Apostaria bastante no SG do Cruzeiro. É claro que a Arrascaeta vai ser um cara muito show de bola, Dedé também, Thiago Neves, Robinho, todos esses caras, Barcos também, Fábio, todos eles são ótimas opções, todos mesmo. Atlético Paranaense e Botafogo também é um jogo muito interessante, jogo asterisco da rodada, é o último jogo asterisco, pode anotar aí, jogo asterisco, por quê? O Atlético vai jogar em casa, como que eu disse pra vocês, a gente postou aqui no Cartola Live, no perfil, que os últimos jogos do Atlético Paranaense, ele basicamente conseguiu aí quase 10 gols em 3 jogos, uma média de 3 por partida jogando em casa. E o Atlético Paranaense vai pegar um Botafogo que tá muito pressionado. O Botafogo não tá indo bem, não ganha faz 4 jogos que o Botafogo não ganha. O Botafogo não tá jogando legal, perdeu em casa pro Bahia, que era confronto direto. Então acho que assim, Atlético Paranaense também quer alguma coisinha no campeonato, tem chance de pré-libertadores. Então eu sugiro muito apostar no time do Atlético, porque o Atlético também tem grande chance aí de um bom jogo aí contra o Botafogo, tá bom? Talvez Renan Lodge, talvez Pablo e Rafael Veiga são jogadores que não podem faltar no seu time, que é bem interessante. Por fim, na segunda-feira, já que não vai ter jogos no domingo por conta das eleições, Ceará e Atlético Mineiro também é um jogo bem interessante para jogar aqui, para se apostar. Não apostaria muito nesse jogo, porque o Atlético tem um ataque forte e o Ceará também vai ter que se defender um pouquinho. Talvez seja interessante aí Samuel Xavier para roubada de bola, não para SG, e Everson para defesa difícil e não SG. Se o Ceará conseguir sair com SG, ótima opção mesmo, mas considere como bônus mesmo e não como pontuação, beleza? Porque o SG aqui vai ter que ser como bônus mesmo. Acredito talvez no empate aqui de jogos de gols, ou até mesmo uma vitória para o Ceará ou Atlético Mineiro. Pode acontecer de tudo, é um jogo complicado porque o Atlético também faz bastante gols e o Ceará vai precisar da vitória e também pode ir para cima. Esses são os jogos mesmo. Gente, basicamente é isso. Vamos só fazer a síntese de tudo isso. A síntese é o seguinte: o que eu aconselho vocês? Eu apostaria nas defesas de Grêmio, defesas de Cruzeiro e Atlético Paranaense e correndo por fora o Corinthians. E colocaria o meio campo de vários times. Aí pode colocar talvez um do Grêmio, com certeza um do Atlético Paranaense, por exemplo, Rafael Veiga, e talvez aí um do Cruzeiro ou até mesmo o Paquetá correndo por fora. Também pode ser bem interessante. E no ataque, com certeza não pode faltar do Grêmio, e nem do Atlético Paranaense e nem do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro vai pra cima, o Atlético joga muito em casa e o Grêmio tem um esporte que não tá jogando tão bem assim. Então eu acredito muito, muito mesmo nesses times. Então os jogos asteriscos para vocês lembrarem são Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Esses são os times que você não pode deixar de apostar. E aí os semi-asteriscos, que é aquele que você pode correr por fora, que tem chance de ir muito bem, Santos, Chapecoense e Corinthians. Essas são as opções. A rodada está muito boa, a rodada parece ser muito boa pro Cartola nessa rodada de número 31. Vamos ver o que pode acontecer, mas acredito muito que pode ser um ótimo jogo aí para essa rodada aí, tá bom? Ótimos jogos. Gente, muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Fiquem com Deus, curta esse vídeo, compartilhe se possível com seu amigo e, é claro, se inscreva no nosso canal e também siga a gente no Instagram. Muito obrigado de coração, tamo junto, abraços e lembrando que essa semana ainda vai ter todos os vídeos, beleza? Abraços, é nóis e rumo à mitagem na rodada de número 31.